o começo, né? O parágrafo 1. O livro das revelações das luminárias dos céus. O que é a luminária, as luminárias dos céus? É o Sol e a Lua, né? De acordo com suas respectivas classes, seus respectivos poderes, seus respectivos períodos, seus respectivos nomes, os lugares onde elas começam seu progresso e seus respectivos meses, que Uriel, ele diz aqui, né, o santo anjo, que estava comigo. Isso é o escritor que está dizendo, né? Não é eu, não. Comigo não tinha anjo nenhum. Explicou-me, aquele que as administra. É porque eles acreditavam que todas essas coisas, elas tinham deuses, né? Tinha deuses do sol, tinha deuses da lua, tinha deus daquilo, deus disso. E quando eles passaram a adorar só um único deus, algumas coisas eram cuidadas por anjos, né? O tal do Deus, ele tinha anjos que cuidavam de algumas coisas. Isso é visível neste livro aqui, e em outros apócrifos você vê isso também. Então ele diz aqui, né, que o tal do anjo Uriel, era ele que administrava essas coisas, ele que tomava de conta dessas coisas aí. Aí ele fala, toda a conta delas, de acordo com o exato ano do mundo, para sempre, até que um novo trabalho seja efetuado, o qual será eterno. Esta é a primeira lei das luminárias. Aí começa. O sol e a luz. Veja, eu estou colocando aqui duas coisas, não é a mesma coisa. O sol e a luz chegam aos portões que estão ao leste, ao oeste e o oeste dele, nos portões ocidentais do céu. Ele aqui fala que há portões no céu, onde o sol ele entra e sai. E mais à frente você vai ver a lua também. A lua entra e sai por esses portões. Vamos entender um pouco à frente por que é que eles acreditavam nisso, que tinha um portão. Vamos entender. Aí ele fala assim: eu vi os portões onde o sol sai e os portões onde o sol se põe, em cujos portões também a lua nasce e se põe. Eu vi os condutores das estrelas, entre aqueles que precedem-nas. 6 portões estão no nascente e 6 no poente do sol. Veja, 6 portões no nascente do sol e 6 portões no poente. Todos estes, respectivamente, um depois do outro, estão em nível e numerosas janelas estão ao lado direito e ao lado esquerdo desses portões. É loucura? Não, não é. É loucura para nós, né? Porque nós temos conhecimento. Mas essas pessoas não tinham. Eles começaram a imaginar coisas, sabe? Você está numa terra plana, tem um domo. Você está vendo ali que tem um domo, né? E existem as estações do ano. Por quê? O Sol, ele começa nascendo e se pondo, isso na nossa visão, né? Nascendo e se pondo em um certo ângulo. Durante o decorrer do ano, ele vai fazendo uma giratória, né? Todos sabem disso. Ele vai fazendo uma giratória. Hoje nós conhecemos isso aí por causa da translação, né? É a translação da Terra que faz isso aí. O Sol dá essa modificação. Mas numa Terra domo, que não existia essa translação, para explicar esse tipo de coisa. Eles imaginavam isso aqui. O cara imaginou isso. Pode ser que o cara tenha tido visão? Pode. Por quê? Porque em antigos templos de adoração do povo hebreu, né, dos israelitas, foi encontrado restos de ervas alucinógenas, como cannabis, né, maconha. E maconha causa alucinação. Em grande quantidade causa alucinação. Eu não sei
Aqui, a que ponto, tanto de quantidade, eu não sei, que eu nunca usei maconha. Talvez em algum medicamento possa ter usado, né? Não sei. Mas nunca fumei droga nenhuma. Nem injetei droga assim, né? Em mim. As drogas que foram injetadas em mim foram medicamentos, né? Então, eles usavam essas ervas alucinógenas. Então, devido à crença deles e eles querendo uma explicação para essas coisas, eles podem ter tido essas visões, ter visto deuses, porque até hoje tem tribos que usam ervas alucinógenas em seus rituais, em seus rituais religiosos, né? E eles usam para se comunicar com seus deuses, para ver seus deuses, para ouvir seus deuses. E eles realmente relatam que veem e ouvem seus deuses. E aí os povos daquela época eram do mesmo jeito, eles usavam ervas alucinógenas. As provas estão aí, a arqueologia aponta, mostra isso aí, não aponta, mas mostra e prova que eles usavam drogas alucinógenas, ervas alucinógenas. Então pode ser que ele realmente tenha visto, mas é uma alucinação. Não é Deus falando com ninguém. Então ele diz assim, ó, o primeiro, veja o que eu estava lendo, né? Que fala dos portões e das janelas. Falou de 6 portões nascente e 6 no poente, né? Ali diz, o primeiro avança aquela grande luminária. Diz assim, primeiro avança aquela grande luminária, a qual é chamada Sol, cuja órbita é a órbita do céu. Veja, eles pensavam que tinha um domo e o Sol ia se rastejando ali no domo, né, acompanhando o domo. Toda ela está repleta com esplêndido, flamejante fogo. É porque eles viam desse jeito, né? Parecia que tinha fogo mesmo. Subir mais um pouquinho aqui. Interessante que ele fala isso aqui, ó. É loucura, né? Mas é loucura para nós. Sua carruagem, onde ela acende, o vento sopra. Vai dizer o quê? What? Como é que é? Sua carruagem, onde ela acende, o vento sopra. O que é isso? Vamos entender. Ele fala: o sol se põe no céu e retornando pelo norte para seguir em direção ao leste. É conduzido assim enquanto entra por aquele portão e ilumina a face do céu. Veja que ele falou aqui acima, carruagem, né? A carruagem onde ele acende. Ele imaginava o quê? O sol entra pelo um portão no leste, entra pelo primeiro portão, se põe no primeiro portão. Ele vai, pega uma carruagem, rodeia a terra plana pelo norte, né? Pela borda, um local baixo que ninguém vê, mas ele vai passando lá numa carruagem. Aí vai até o leste, aí entra pelo portão de novo. Só que agora pelo segundo portão, exemplo. Aí vai de novo no céu, aí se põe no segundo portão do oeste. Pega a carruagem de novo. Aí vai, rodeia pelo norte e entra no terceiro portão, no leste. Vai orbitando o domo. Entra no terceiro portão no oeste. Pega a carruagem de novo. E assim vai sucessivamente. Né? Eles acreditavam nisso aqui. É ridículo? É, mas é a crença do povo hebreu. Então ele diz aqui, da mesma maneira, ele sai no primeiro mês pelo grande portão. Que ele sai através do quarto daqueles 6 portões que estão ao nascente do sol. E no quarto portão, através do qual o sol com a lua prosseguem na primeira parte dele. Lá existem 12 janelas abertas, das quais sai uma chama quando elas estão abertas em seus próprios períodos. Aqui tem
um texto aqui em negrito, e ele diz assim: através do qual reticência parte dele, ou do qual o sol se levanta no primeiro mês. Continuando o texto. Quando o sol se levanta no céu, ele sai através deste quarto portão, por 3 dias, e pelo quarto portão aonde o oeste do céu, no nível em que ele descende. Durante aquele período, o dia é prolongado durante o dia, e a noite encurtado durante a noite, por 30 dias. E então o dia é mais longo que a noite por 2 partes. O dia é precisamente 10 partes e a noite é 8. É porque, pessoal, eles viam que havia as variações. E eles não conheciam o sistema solar. Eles não sabiam como é que era. Eles tinham que imaginar coisas assim. É engraçado, né? Chega a ser engraçado. É interessante a gente ler essas coisas aqui, porque isso aqui funciona como uma espécie de história, com H, porque nos dá o entendimento das pessoas daquela época. Mas não é história o que eu estou lendo, né? O que eu estou lendo é uma história. É algo inventado, né? Inventado por um escritor. Ele pode ter visto, realmente, como eu falei, né? Sob efeito de uma erva alucinógena, alguma coisa assim, já que eles tinham essa curiosidade e usavam ervas em seus rituais, né, religiosos. Bom, aqui o Val Assis, quem abre os portões para o sol sair e se pôr? É o Senhor Javé, os portões já ficam abertos para que o sol faça isso. É quando ele não quiser que o sol se ponha, que o sol nasça, ele fecha o portão e o sol fica lá, né? Não pode passar porque o portão está fechado. A Bíblia é um livro de ficção e manipulador. É, ficção é. E manipulador, entre aspas, né? Porque quem lê a Bíblia com ceticismo, quem lê ela por curiosidade, vai ver que aquilo ali são entendimentos de povos antigos, é cultura de povos antigos, né? Eles acreditavam nessas coisas, eles usavam aquilo ali para os ricos, né? Usavam aquilo ali para manipular os pobres, dizia que era Deus que falava com eles. Os deuses nunca falavam com os pobres, né? Se tem um Deus falando com o pobre, foi um rico que escreveu. Aí é foda. Já que pobre não sabia ler nem escrever. Aí é osso, né? Então, Deus nenhum falava com o pobre, mesmo estando escrito no livro. Por exemplo, quando o anjo falou com a escrava H, ele mandou que ela voltasse e se humilhasse ao Abraão e a Sara, que já a Sara quem tinha expulsado ela de lá, né? A custa de cacete. Aí vejo que isso aí foi escrito por um rico, e não por um pobre, que pobre não sabia escrever. É foda, viu? E a manipulação tá nas mãos de quem tem o poder. Hoje em dia, devido à doutrinação infantil, né, que já veio desde aquela época lá da antiguidade, hoje em dia isso aí já acontece espontaneamente. Eles não precisam mais matar as pessoas para isso, né? É tipo o escravo se acostumou à escravidão e acostuma seu filho na escravidão, porque o filho nasceu na escravidão. Aí não tem mais jeito. Quando não existia a escravidão, eles deram um jeito de conseguir os escravos. Quando os escravos se reproduzem, já é dentro da escravidão, então os filhos não têm vez. A religião é semelhante. As crianças hoje nascem num lar cheio de religião, cheio de crendices. E os adultos praticamente adestram as crianças. Aí é complicado. Quando vão ler a Bíblia, já estão com a mente cauterizada. Aí não conseguem entender. No capítulo 72. Depois disso eu vi outra lei, fé, uma luminária inferior, o nome da qual é a lua, e a horta da qual é como a horta do céu.
Sua carruagem, a qual secretamente acende, o vento sopra, e luz é dada a ela por medida. Então, pessoal, quem quiser ler aí é o livro de Enoque, tá bom? Capítulo 71, 72, fala do Sol e da Lua. Pode ir lá e vocês leem aí à vontade. O 72 é curtinho, como vocês podem ver aqui, né? Só quem é maior é o 71. É porque no 71 ele já dá uma boa explicação. Uma boa explicação. E a Lua é semelhante ao Sol. Na questão da viagem que ela faz lá, né? Entrando de um portão e saindo de um portão, entrando no outro, e pegando a carruagem e rodeando a Terra para entrar lá de novo no outro portão. Então é isso aí, pessoal.